Na segunda parte de Daniel 9:25, lemos: E 62 semanas para que se reconstrua a praça e o muro, mas na angústia dos tempos. Aqui temos a continuação do que foi revelado a Daniel acerca da famosa narrativa das 70 semanas. Como vimos no início do vídeo anterior, esta passagem está dividida em duas seções, sendo a primeira relativa ao advento de Ciro o Grande, monarca persa que seria o responsável pela ordem inicial de liberdade aos judeus, o que lhes permitiria retornar para Jerusalém, reconstruir a cidade e o templo. A segunda seção da passagem fala de 62 semanas, ou 62 vezes 7, um total de 434 anos. Período esse no qual a cidade, com suas praças e seus muros, seriam reconstruídos, porém em tempos de aperto e aflição. A ideia aqui é que a cidade reconstruída de Jerusalém, a sua praça, que é uma provável referência ao templo, segundo Esdras 10:9, e suas circunvalações permaneceriam por 434 anos. Porém, todo esse período seria angustiante, chamado de angústia dos tempos. Ciro, o grande monarca persa, foi um homem que parecia estar muito comprometido com a liberdade religiosa em todo o seu vasto domínio. Os judeus foram beneficiados pela sua bondade e espírito democrático, pois obtiveram primeiramente dele a permissão para que retornassem à sua terra e então reconstruíssem a sua capital e o seu templo. Porém, o período que se sucede a tudo isso, de fato, foi mesmo de tempos angustiosos. Houve acirrada oposição à reconstrução do templo pelos samaritanos, conforme Esdras 4. E o templo, mesmo depois de reconstruído, não era nem de perto como o original e frustrou a muita gente. Este período de 434 anos pode ser chamado também de tempos angustiosos, porque foi justamente durante estes séculos que os judeus viram-se às voltas com um enorme perigo à sua identidade nacional e cultural. Este perigo chamava-se helenismo. Helenismo é o nome que se dá à influência grega sobre a cultura do Antigo Oriente Médio, a partir das conquistas de Alexandre Magno no século III, antes da Era Comum. E mesmo o judaísmo não ficou imune a certas influências da cultura grega neste período, e muitas tensões começaram a surgir entre o povo judeu devido às mesmas. Havia judeus que acataram de forma tácita e voluntária essas influências sobre a sua cultura e religião, ao passo que outros ressentiam-se delas severamente. Foi durante este período de tempos angustiosos que muita literatura religiosa pseudo-bíblica foi publicada. Com o advento de Alexandre e a sua marcha para o Oriente, ele levou consigo o idioma grego e o pensamento helenista. Nesta época, surgiram os livros apócrifos e pseudo-epígrafos, obras de temática bíblica, porém de caráter e teor bastante duvidosos. A moda da época era fazer-se cidadão do mundo contemporâneo, comunicando-se em língua grega e usando a lógica e o estilo helenista em termos de artes, arquitetura, comportamento e até mesmo religião. Isto foi um grande fardo, uma enorme tristeza para aqueles que eram mais apegados à Torá naquelas gerações. Muitos judeus, afetados pelo helenismo, acabaram racionalizando a sua lei, chegando ao ponto de abandonar muitos mandamentos e relegar muitos costumes e tradições ao esquecimento. Foi nesse período que, segundo se diz, muitos fenômenos associados ao Yom Kippur começaram a desaparecer lentamente.
Um desses fenômenos seria em relação ao fio de lã que se observava branco após o ritual da expiação, algo que ocorria anualmente durante a vida e o ministério de Shimon HaTzadik, Shimon, o Justo, do século III antes da Era Comum. Após a sua morte, sabemos pelo Talmud que o fenômeno passou cada vez mais a ser escasso, como se fosse uma previsão sombria das últimas consequências a que o povo seria levado pela conivência de alguns com os hábitos e costumes gentílicos. Foram, de fato, tempos profundamente angustiosos. O texto de Daniel 9:26 diz: "E depois das 62 semanas será cortado um ungido." Vale lembrar mais uma vez que aqui as versões normais em língua portuguesa distorcem a passagem, vertendo-a como "será cortado o Messias." Como já vimos na primeira parte desse estudo, não há artigo definido diante do termo Mashiach, o que deixa a palavra indefinida. Isto é, não podendo ser traduzida como o Messias e nem mesmo como o ungido. A única possibilidade aqui é será cortado um ungido. Agora, se não é uma referência ao Messias, e sim a uma pessoa que também pode ter sido ungida como uma autoridade, talvez um rei ou um sacerdote, sobre quem mesmo será que o texto estaria falando? Quando tomamos o ponto de partida da profecia, que é, como já vimos na primeira parte desta aula, o ano de 605-606 antes da Era Comum, o ano em que Jeremias profere o que lemos no capítulo 29 do seu livro, acerca do retorno do exílio e da reconstrução de Jerusalém, diminuindo os 434 anos que perfazem as 62 semanas, ou 62 vezes 7, chegaremos ao ano de 172, 171 antes da Era Comum. Este período entre 172 e 171 antes da Era Comum corresponde à época em que os Seleucidas governavam a terra de Israel. Os Seleucidas foram os governantes de boa parte do Oriente Médio, em especial um desses imperadores, Antíoco IV Epífanes, sempre buscava impor aos conquistados os costumes, a cultura e a religião helenista. Não foi diferente em relação aos judeus, e tão logo conseguiu domínio sobre eles, passou a forçar-lhes tudo isso, não sem gerar, é claro, forte oposição de vários setores da sociedade judaica daqueles dias. Um dos maiores opositores dessa tentativa de assimilação foi o sumo sacerdote Onias III, que não teve como impor-se diante dos seus inimigos e foi perseguido até ser deposto, tendo que se exilar em Dafne, perto de Antioquia, sendo posteriormente covardemente assassinado. A sua morte foi um complô de um sujeito chamado Menelau, que desejava impor-se como a suprema autoridade religiosa de Israel no lugar de Onias III. Onias foi o último sumo sacerdote judeu de linhagem aarônica, o que é muito significativo. O que temos aqui então? Um sumo sacerdote judeu, isto é, alguém ungido segundo a lei da Torá, para exercer um nobre ofício, sendo ele mesmo o último de uma linhagem ilegítima, covardemente assassinado no ano de 172, 171 antes da Era Comum, justamente quando termina o período das 62 semanas simbólicas, ou seja, 434 anos, a partir da contagem de 606, 605 antes da Era Comum. No nosso texto de Daniel 9:26, nós lemos: "E depois das 62 semanas será cortado um ungido, e não será mais." Com rigoroso cumprimento encontrado nos registros históricos, Onias III, o último sumo sacerdote da linhagem de Aharon, foi deposto do seu cargo e executado numa conspiração que visava implantar costumes estrangeiros à fé do povo judeu.
O termo usado aqui para será executado é ikaret, literalmente cortado, isto é, deposto da sua função e eliminado. A última porção do texto hebraico, vertida como não será mais, é um tanto duvidosa e até hoje é pauta de debate entre estudiosos. No hebraico nós temos ve'en lo. Ve'en lo significa literalmente não tem, ou não terá para ele. Aqui pode-se entender que mesmo Onias III, não tendo culpa alguma, não ocuparia mais seu cargo e seria retirado de cena para dar lugar ao desastre que em breve ocorreria com toda a nação judaica. Desta forma, chegamos ao fim do texto de Daniel 9, 25 a 26, já entendendo quais personagens são retratados na famosa profecia das semanas como ungidos, sendo o primeiro um líder ungido, Mashiach Nagid, já identificado como Ciro o Grande, o monarca persa que autorizou a saída dos judeus do seu cativeiro e a reconstrução do templo, e o segundo, que é chamado nesta porção apenas de Mashiach, ou seja, ungido, um ungido, como o último sumo sacerdote da linhagem aarônica. Onias III foi então deposto e assassinado, como documentado pela história, via Joséfo e via também o livro de Macabeus. Ambos os personagens históricos são retratados em duas fases da profecia, sendo Ciro na primeira, as 7 semanas simbólicas, por volta de 557 antes da Era Comum, e o último, Onias III, que aparece ao final do período das 62 semanas simbólicas, entre o ano de 172 e 171 antes da Era Comum. Cumpridas as exigências do texto hebraico, da sua gramática e as suas nuances de sentido, veremos não existir lugar aqui para suposições ou especulações interpretativas visando quaisquer outros personagens. O texto sequer fala do próprio Messias aguardado por Israel, e menos ainda falaria do suposto Messias cristão, ou seja, não trata-se de uma profecia messiânica ou coisa parecida. Trata-se, isso sim, do interesse imediato de Daniel e de todos os demais judeus daquela geração, a saber, quando é que o exílio terminaria, quando é que eles voltariam para a sua terra e se teriam permissão para reconstruir a sua cidade e o seu templo. Os adendos a esses interesses, como vimos no caso da narrativa sobre Onias III, foram vislumbres de um futuro ainda distante daquela época, mas que seriam de extrema importância para os judeus exilados na tomada de decisões quanto a como agir, a fim de evitar outras e talvez ainda maiores catástrofes nacionais. Até o vídeo final, minha gente. Muito obrigado. E como sempre, a nossa mensagem final, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.